Meus irmãos, a paz do Senhor, sou o presbítero professor Tiago e no dia de hoje estamos dando início a mais um trimestre na nossa Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus da Lapa, Setor 3, em São Paulo. Neste trimestre, por iniciativa da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, nós estudaremos o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Dentro deste tema, vamos estudar os livros, as trajetórias, as histórias e lições de Ruth e Esther, as duas mulheres da Bíblia que têm livros com seus nomes. O nosso comentarista neste trimestre, meus irmãos, será o pastor Silas Queiroz, que, de acordo com as informações da nossa lição, é membro do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGADB, é jornalista, bacharel em Teologia e Direito, procurador-geral do município de Ji-Paraná, em Roraima, e também atua como pastor nas congregações de Ji-Paraná, cidade na qual reside. Então nós temos aqui, irmãos, uma lição que abordará as histórias de vida, de luta e os exemplos na vida dessas duas mulheres de Deus, Ruth e Esther. É importante, meus irmãos, nós notarmos que a capa da nossa lição faz menção à história dessas duas personagens bíblicas. Como nós podemos observar, na nossa capa nós temos ali um manto real, com a cor vermelho, carmesim, ali a cor da realeza, uma cor da qual o nosso país se beneficiou muito em alguns momentos de sua história, principalmente no início. A cor vermelha foi muito importante para a extração da madeira chamada pau-brasil, da qual extraíam tintas da cor avermelhada. E temos aqui também uma coroa real, fazendo menção ao livro de Esther, a posição da rainha Esther, daquela judia na Pérsia, estrangeira em terra estranha, que alçou ao patamar de rainha do maior império da época, e que foi usada por Deus para livrar o seu povo da destruição iminente promovida por Amã, inimigo dos judeus. E também quando nós olhamos ao fundo, queridos, nós vemos ali um campo, né? Provavelmente trigo ali pronto para a colheita, pronto para a cega, que faz menção ao ambiente rural, ao ambiente campestre do livro de Ruth, que se passa ali uma parte em Belém, depois vão para Moabe, depois retornam para Belém, onde Ruth fica ali e se casa, vem junto com sua nora, com sua sogra Noemi, e se casa ali com Boaz. E nós vemos aqui esse ambiente rural, esse ambiente bucólico, campestre do livro de Ruth. E aqui, meus queridos, nós poderíamos observar que são duas épocas diferentes. Nós vemos que o texto e a história de Ruth e o texto da história e a história de Esther tem ali aproximadamente 500 anos de diferença, sendo Ruth a história mais antiga e Esther a história mais recente. Temos diferença de contexto, porque a história de Ruth se passa em um ambiente rural, no campo, e a história de Esther se passa em um ambiente urbano, na cidade fortaleza de Suzã, na Pérsia. E poderíamos dizer, por que não, irmãos, sobre o título da nossa lição, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Poderíamos dizer que o Deus que governa o mundo cuidando das famílias, e o Deus que cuida das famílias governando o mundo. Então esse seria o nosso Deus. A mensagem, queridos, dos dois livros, com certeza, nós podemos resumir aqui na história da redenção, no caso de Ruth, na história da provisão e providência divina, no caso de Esther. Ambas as histórias têm o conteúdo de redenção e provisão divina, socorro divina, providência divina. Ok, meus queridos? Este Deus é o nosso Deus. O Deus que governa o mundo cuidando da família e o Deus que cuida da família governando o mundo. A nossa lição de número 1 tem um título que diz o seguinte: Duas mulheres importantes na história de um povo. O nosso texto áureo diz o seguinte: Então as mulheres disseram a Noemi:
Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afirmado em Israel. Esse texto está em Ruth, capítulo 4, versículo 14. A nossa verdade prática diz o seguinte: conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. E aqui é interessante notarmos, irmãos, que os objetivos para esta lição são os objetivos mais gerais. O primeiro objetivo é o seguinte: apresentar o perfil de Ruth, a Moabita. O segundo objetivo, traçar o perfil de Esther, judia que ascendeu ao posto de rainha. E o terceiro objetivo, refletir a respeito da mulher cristã como protagonista no reino de Deus. Então, nós estudaremos esses três objetivos, meus irmãos. O importante para nós, como professores, nesta aula, são alguns pontos, meus queridos, que a gente já vai resolver aqui na questão pedagógica. Primeiro, devemos nos atentar para não sobrecarregarmos os alunos com informações a respeito dos livros de Ruth e Esther, porque haverão aulas para estes livros específicos. Então, é uma aula introdutória, onde nós passamos perspectivas gerais. E como salienta o ponto 3 da nossa lição e da nossa aula, essa é uma aula principalmente para mostrar, irmãos, a valorização que o cristianismo, que o judaísmo, que a Bíblia concede ao papel feminino, às mulheres, que a Bíblia não é um livro machista, que a Bíblia não é um livro que coloca as mulheres em uma posição de segunda categoria, mas que a Bíblia valoriza as mulheres, que a Bíblia concede às mulheres suas funções verdadeiras, que a Bíblia atribui papéis importantes, relevantes para as mulheres na família, na sociedade, ao longo da história. E que a Bíblia não é este livro que pintam os inimigos do Evangelho, que inclusive não conhecem o texto bíblico, desconhecem as verdades bíblicas. Ok, meus queridos? Devemos tomar muito cuidado com isso. Portanto, é uma aula mais contextual do que uma aula apenas bíblica no sentido da bibliologia, de tratar de detalhes dos livros. É uma aula mais geral e contextual. Meus queridos, então, entrando já na nossa lição, nós vemos aqui duas mulheres importantes na história da salvação, Esther e Ruth. Ruth, meus irmãos, nos mostra o seu livro e a sua história, uma história mais familiar, uma história mais de redenção, uma história ligada diretamente à linhagem davídica, diretamente à família real israelita, judaica, e mostra como Deus usa ali uma moabita para se casar com Boaz, o descendente também de uma mulher cananeia, que foi Raabe. E eles dois, tendo sangue gentílico, fazem parte da genealogia de Cristo, da genealogia do Salvador da humanidade. Nós temos também o livro de Esther, que mostra ali uma história pós-cativeiro. Já na Pérsia, os judeus, muitos já haviam voltado para a Terra Prometida, e o templo já havia sido construído, e o segundo templo, e nós vemos ali a vida dos judeus que não haviam voltado, que haviam permanecido na Babilônia, permanecido na Pérsia e em outros territórios pelos quais eles foram espalhados. E vemos ali também uma história familiar entre Ruth e seu pai adotivo Mardoqueu, mas também uma história política, uma história governamental. Por quê, meus queridos? Porque a Ruth parte da família para o governo. Esther também parte da família para o governo. Só que Ruth tem o seu foco na família. Esther tem o seu foco, a sua história tem o foco no governo do mundo. Por quê? Porque havia toda uma organização política, um projeto político feito por Amã, inimigo dos judeus, para destruir o povo judeu. Tudo porque Mardoqueu, sendo um judeu fiel, se recusava a se submeter, a se curvar à figura política de Amã. Meus queridos, essas duas mulheres, elas servem como inspiração. Por quê, meus queridos? Porque elas enfatizam a fidelidade, enfatizam a humildade, enfatizam a obediência. No caso de Ruth, nós temos a humildade, a obediência à sua sogra, Noemi. Ruth acompanha Noemi.
Ruth serve ao Deus de Noemi. Ruth segue as orientações dadas por Noemi. E Ruth não abandona sua sogra. É uma história de companheirismo, de fé, de obediência, de submissão, no sentido correto da palavra, de estar debaixo da autoridade de alguém. Ruth se coloca debaixo da autoridade de Noemi. No caso de Esther, também temos, apesar de uma rainha, uma moça, uma jovem, uma mulher submissa aos seus valores judaicos, à sua cultura, aos ensinos e à criação, à educação recebida por seu pai adotivo, Mardoqueu, e que obedece a ele e que segue as suas orientações. Então nós temos ali duas histórias de obediência, duas histórias de companheirismo, duas histórias de fidelidade à fé, aos seus valores, à sua família. Ok? O importante nós salientarmos, irmãos, quem sabe, surge essa oportunidade, perguntarmos para os nossos alunos qual é o papel da mulher no mundo atual. Porque esses dois livros tratam disso, do papel da mulher cristã ou da mulher de fé, da mulher crente na sociedade atual. E conversarmos com ele qual é o papel da mulher no mundo hoje, pela visão mundana. Depois, estabelecermos, construirmos qual é o papel pela visão bíblica, cristã, e estabelecermos esse contraponto sobre o que o mundo diz a respeito das mulheres e do seu papel na sociedade, na família, na política, na vida em comunidade, e o que a Bíblia diz sobre isso, do papel das mulheres na vida em comunidade. E salientarmos também o padrão bíblico para o papel da mulher. Qual é? A história de Ruth, a história de Esther, nos dão um guia, nos dão um norte sobre esses papéis, sobre o que se espera da mulher cristã, sobre o que se espera da mãe cristã, da nora cristã, da sogra cristã e assim por diante. E aí, meus queridos, depois dessa contextualização, nós podemos observar essas mulheres como exemplos de obediência, exemplos de mulheres piedosas na Bíblia. Esses livros, o interessante, meus queridos, é que eles registram ao mesmo tempo histórias pessoais, mas que se desdobram em consequências, em desdobramentos nacionais. No caso de Ruth, nós temos a história pessoal ali da família de Ruth e Noemi, que futuramente se desdobrará na linhagem davídica, na vinda do Messias, que é simplesmente a linhagem mais importante da história da humanidade. E no caso de Esther, nós temos ali uma história pessoal, contextualizando, que se desdobra imediatamente. Não é um desdobramento histórico longo, mas é um desdobramento imediato na salvação dos judeus da destruição. Ok? São histórias que partem da família para o povo, dos indivíduos para os coletivos. Então, meus queridos, nós vemos que ambas são importantes para a preservação do povo judeu. E principalmente, no caso de Ruth, para a preservação da linhagem do Messias. Nós vemos também que essas histórias enfatizam a providência de Deus em épocas e períodos diferentes, ou seja, que Deus é o Senhor da história, Deus é o governador da história, o controlador da história. Evidente que Deus não força as pessoas como robôs, evidente que Deus não controla nos mínimos detalhes, de modo que o mal é culpa de Deus, de modo que a desgraça é culpa de Deus. Não, mas Deus conduz a história ao seu bel prazer, para cumprir os seus divinos objetivos. E no livro de Ruth nós vemos que o objetivo do Senhor é preservar essa linhagem davídica messiânica e adicionar elementos gentílicos nessa linhagem. Nós vemos, irmãos, que no caso de Esther é preservar o próprio povo judeu, a descendência de Abraão, em meio a um ambiente hostil criado por um elemento político, que é Amã. No caso de Ruth, meus queridos, nós sabemos que ela é uma moabita. Este povo é oriundo de uma relação incestuosa entre Ló e sua filha, que está registrado ali em Gênesis, capítulo 19, verso 30 a 37. O povo moabita, meus irmãos, era um povo amaldiçoado, era um povo hostil a Israel. Nós vemos que foram os moabitas, com seu rei Balaque, que contrataram Balaão para amaldiçoar Israel, como está registrado lá em Números 22, 1 ao 6. E eles foram amaldiçoados por Deus,
que está registrado lá em Deuteronômio 23, do verso 3 ao verso 6. Mais adiante, no livro de Juízes, os moabitas não permitem que os israelitas passassem por seus territórios, que está escrito lá em Juízes, capítulo 11, verso 17. E além de tudo isso, irmãos, era um povo imoral sexualmente, dados à imoralidade sexual. Esse texto nós vamos ler, está registrado lá no livro de Números, no capítulo 25, Números capítulo 25, nós vamos ler os versos 1 e 2, que diz assim: Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Eram prostitutas, eram mulheres que faziam o povo de Israel prostituir-se e ainda adorarem a falsos deuses. Os moabitas adoravam ao deus Camus, segundo o manual bíblico de Harley, e praticavam, segundo o mesmo manual, o sacrifício de crianças. Olha que povo pecador, irmãos. Olha que povo ímpio. Mas mesmo deles, Deus valorizou e resgatou uma mulher de fé, uma mulher fiel, uma mulher piedosa, que foi Ruth. Meus queridos, então nós vemos aqui Deus considerando a lealdade de Ruth, a lealdade, a fidelidade, a sua fé, o seu respeito, a sua humildade, a sua submissão à família. E temos que Ruth também é citada junto com Boaz. Olha que privilégio, irmãos, de Ruth e Boaz serem citados na linhagem do Messias. É o que está registrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Então nós temos ali Ruth como sendo uma ascendente do rei Davi, assim como Boaz, e Boaz como sendo um descendente de Raabe. Ok? Nós temos ali também que na família de Noemi nós tínhamos Elimeleque, que provavelmente era um homem que não temia a Deus. E ele teve seus 2 filhos com Noemi, Malom, que se casa com Ruth, e Quilion, que se casa com Orfa. Elimeleque significa meu Deus é rei. Era um nome dado para glorificar o nome do Senhor. Já Noemi significa meu deleite, meu prazer. Mas os filhos deles, Malom, significa enfermo, e Quilion significa desfalecimento. Só pelos nomes, irmãos, nós já começamos a cogitar e a ponderar sobre que tipo de homem, que tipo de pai, que tipo de esposo era Elimeleque, para dar esses nomes a seus filhos. Nós sabemos que no mundo antigo os nomes estão ligados a eventos do nascimento, às vezes a características físicas, mas vejam os nomes que Elimeleque deu aos seus filhos. É uma família que vai para a terra de Moabe. Na terra de Moabe morre Elimeleque, passam-se 10 anos, neste tempo morrem também seus 2 filhos, e Noemi fica com suas 2 noras. Uma decide permanecer em Moabe, que é órfã, mas Ruth decide seguir a sua sogra para de volta à terra de Belém. E aí, meus queridos, eu estudando o livro, eu vou tirar aqui só os textos-chave. Alguns manuais vão colocar o texto-chave como Ruth, capítulo 1, versos 6, 16 e 17. E outros vão colocar como Ruth 4, 13 a 17. Evidentemente, as 2 passagens são importantíssimas. Mas aqui nos meus estudos, meus irmãos, eu decidi escolher o texto-chave deste livro e dessa história como sendo Ruth, capítulo 4, versos 13 a 17. Ruth 4, 13 a 17, que vai dizer assim, meus irmãos. É um texto um pouco longo, mas tem muito da história e do motivo da existência de Ruth deste livro. Ruth 4, 13 diz assim: Assim,
tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Aqui no verso 17, irmãos, nós vemos a motivação de todo o movimento de Deus para essa história: preservar a linhagem davídica, a linhagem do Messias. Então nós vemos aqui imagens, principalmente no livro de Ruth, nós vemos a imagem de Ruth como a igreja e nós vemos a imagem de Boaz como o Cristo resgatador, o Cristo remidor, que remiu aquela situação lamentável, fragilizada, aquela situação perdida de Ruth e da sua sogra Noemi. Queridos, para nós continuarmos, nós podemos colocar aqui um pouco da trajetória de Esther, uma mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Um ponto interessante, irmãos, é que às vezes nós perdemos isso de vista. O livro de Esther se passa aproximadamente 40 anos após a reconstrução do Templo de Jerusalém, do Segundo Templo. O Segundo Templo é terminada a sua construção por volta do ano 518. E o livro de Esther se passa ali no ano 478. Esther também é um exemplo de obediência a Mordecai ou Mardoqueu. O seu nome, Hadassah, significa murta, uma planta que simbolizava a beleza, que tinha uma fragrância, flores brancas ou rosas. E Esther significa estrela. O livro de Esther, meus irmãos, mostra a providência de Deus, a presença de Deus. Apesar de não citar o nome de Deus em nenhum lugar, o livro mostra a provisão de Deus em salvar o seu povo. E aqui, como texto base, os comentários bíblicos colocam o texto de Esther, capítulo 4, os versos 14 a 16, que dizem o seguinte: Porque, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então disse Esther aos que responderam a Mordecai: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. E, ainda que é contra a lei, se perecer, pereceu. Então, Esther colocando ali sua vida em risco para salvar, para livrar o povo judeu. Meus queridos, Esther se casa com Assuero, que é Xerxes, imperador da Pérsia, que é chamado ali governante do ano 486 até 465 a.C. E Esther, meus queridos, e Xerxes, que é o esposo de Esther, é filho de Dário o Grande, e Atossa, que é filha de Ciro. A Esther é usada por Deus para livrar o povo de Deus. Isso acontece aproximadamente no ano 473 a.C. Para resumir, eu gostaria de lembrar os irmãos que é salutar, é desejável que nós enfatizemos as histórias de mulheres piedosas. Para o nosso próprio exemplo, nós temos as mulheres piedosas ao longo da história da igreja. Nós temos o exemplo de Susanna Wesley, a mãe de John Wesley, o grande pregador inglês, que viveu ali entre 1669 e 1742. Nós tivemos a história aqui no Brasil de Sarah Calley, esposa do Robert Reid Calley,
que viveu aqui e teve sua obra de educação no Brasil, que nasceu em 1825 e morreu em 1907, portanto ela viveu na época do Segundo Reinado. Temos a grande pregadora canadense Aimee Semple McPherson, fundadora ali da Igreja do Evangelho Quadrangular, que viveu entre 1890 e 1944. E por último, meus irmãos, temos Frida Wingren, esposa do nosso fundador Gunnar Wingren, que escreveu, pastoreou, pregou, compôs hinos, foi uma grande mulher de Deus, que viveu entre 1891 e 1940. Para os irmãos que têm interesse na vida dessas mulheres e de outras, eu indico este livro, irmãos. Vozes Femininas no Início do Protestantismo Brasileiro, que vai tratar de mulheres como a própria Sarah Kalley, Aquimínia Barreto e outras mulheres piedosas no Brasil. E por fim, eu termino com uma citação do grande historiador secular Jacques Le Goff, o maior historiador de Idade Média que nós já registramos neste mundo. E ele diz o seguinte no seu livro Uma Longa Idade Média, em um capítulo que chama o seguinte: O cristianismo libertou as mulheres. Le Goff diz assim: o cristianismo medieval, longe de reduzir a mulher a um papel secundário, deu-lhe um verdadeiro lugar ao lado do homem. Essa é a essência do cristianismo, irmãos. Colocar tudo no seu devido lugar. Não é exaltar nem submeter alguém. É exaltar a Cristo, que Cristo seja glorificado, que Cristo seja verdadeiro e que nós sejamos seus humildes servos e servas. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.